Olá meninas, tudo bem? Hoje é minha vez de estar aqui no canal para falar com vocês. Vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico, muito conversado durante as consultas. Então vamos falar hoje especificamente sobre a cesariana. Então meninas, vamos começar a falar sobre esse assunto que eu acho que é muito comentado, tanto nas redes sociais a gente vê muita discussão sobre isso, e também é uma dúvida muito frequente durante as consultas de pré-natal. Tá? A gente sabe que no Brasil existe uma taxa gigantesca de cesarianas, inclusive menos do que seria o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Existem motivos para isso acontecer, né? Então, algum dos motivos que isso acontece seria porque, logicamente, uma cesárea ela pode ser agendada. Então, no agendamento da cesárea, você vai lá, faz a cesárea, a paciente já está sabendo que naquele dia o bebezinho vai nascer, que tantas horas depois ela vai poder ir para casa de alta, né? Então, se torna uma coisa muito mais que a gente consegue organizar. Quando a paciente vai ter um parto normal, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Se vai acontecer de dia, se vai acontecer de noite, se vai acontecer final de semana. Então, para a paciente acaba se tornando um pouco mais tranquila a organização e para o médico, como consequência, também acaba sendo muito mais tranquilo. Além disso, a gente também tem a parte da infraestrutura dos hospitais. Não são todos os hospitais que são preparados para ter uma assistência ao parto normal. A gente precisa de espaço para a paciente ter o trabalho de parto, a gente precisa de tempo, então às vezes um trabalho de parto pode ser rápido, mas outros podem demorar. A paciente vai estar ocupando espaço ali no hospital, né? Então hospitais às vezes têm que pensar também na parte do lucro. Não seria lucro para o hospital uma paciente que permanece às vezes até 24, 48 horas às vezes num trabalho de parto, quando pode durar um pouquinho mais, do que aquela paciente que chega para fazer cesárea, no outro dia vai embora e ocupou aquele leito, tem uma rotatividade muito maior no caso da cesárea. Então a gente tem isso como um outro fator também que pode justificar essa taxa de cesárea aumentada. Outros fatores que podem também justificar esse aumento, né, das cesáreas no Brasil é a violência obstétrica, tá? Então, cada vez mais, hoje em dia, tem se falado sobre o assunto e antigamente era uma coisa que era muito recorrente. Hoje em dia, com a informação sobre parto, sobre cesárea, cada vez esses índices da violência ela vem diminuindo, mas ainda é muito constante. Então, pacientes que às vezes numa gestação anterior sofreram uma violência obstétrica, souberam de alguém que sofreu uma violência obstétrica, pode se sentir mais segura fazendo uma cesárea agendada, uma cesárea letiva. Então ela busca se proteger dessa violência que ela pode vir a sofrer fazendo uma cesárea agendada, né? Somado a isso também a gente tem, por exemplo, a falta da oferta da analgesia durante o trabalho de parto. Então muitas mulheres têm medo da dor e não sabem que existe a possibilidade de elas passarem por um procedimento de analgesia. Existem os fatores, né, que a gente consegue aliviar a dor também de modo não farmacológico. Então isso também, essa falta de, não deixa de ser uma estrutura, acaba propiciando também esse aumento das cesáreas. Então, diante de todas essas causas que acabam fazendo a paciente preferir uma cesárea, a gente ainda tem também alguns mitos. Então a gente vai discutir hoje quais são realmente as indicações de cesárea e também quando ela pode ser realizada, mas não como uma primeira escolha. Uma das grandes dúvidas das pacientes quando vêm ao consultório é sobre o tamanho do bebê. Então, bebês muito grandes, até quanto que o peso do bebê vai interferir no trabalho de parto? Outra coisa também ao contrário, quando o bebê é muito pequeno, se tem algum risco para o bebê. Então, o tamanho do bebê ele pode interferir sim numa indicação de parto ou cesárea, mas a gente sabe que acaba sendo muito extremo mesmo. Então, são a minoria dos bebês que, pelo peso, vão contraindicar um parto normal. A literatura mostra que bebês acima de 4,5 kg, tendo uma predição pela ultrassom, pela anamnese, exame físico da gestante, quando a gente imagina que ele vai ter mais de 4,5 kg, o parto por via vaginal ele estaria contraindicado. Entre 4 e 4,5 deveria se avaliar, tá? Se a paciente tiver vontade de ter o parto, a gente poderia então às vezes antecipar o parto, não chegar às 40 semanas se a gente já vê que aquele bebê, quando tá uma idade gestacional acima de 37 semanas, a gente já poderia pensar numa indução do trabalho de parto, por exemplo, para ele não chegar até os 4,5 kg e daí dessa forma contraindicar o parto vaginal mesmo. Dessa forma também a gente tem que saber por que o bebê é pequeno. Então não é porque um bebê é pequeno que vai contraindicar o parto normal.
Se o bebê ele é pequeno porque ele tem uma restrição de crescimentos, que a placenta não está sendo suficientemente boa para nutrir esse bebê, e durante o trabalho de parto ele pode ter algum sofrimento por causa dessa insuficiência da placenta, aí a gente poderia pensar talvez numa cesariana como a forma mais segura. Se ele é um bebê pequeno constitucional, por exemplo, o pai e a mãe não têm uma altura muito elevada, ele está num percentil ainda adequado que não diz que é uma restrição de crescimento e só um bebê um pouquinho abaixo da média, então poderia com certeza também ser um parto normal sem problema nenhum. Outro grande mito que existe é que quando existe o líquido amniótico diminuído ali no terceiro trimestre, também existiria a indicação de ser cesariana. E isso não é uma verdade completa. Então a gente sabe que no final da gestação o líquido amniótico ele vai sendo reduzido gradativamente e seria contraindicado basicamente um parto vaginal se a gente não tivesse nada de líquido. Então a gente chamaria oligodramia absoluta. A partir do momento que existe ainda líquido, mesmo que numa quantidade diminuída, a gente poderia sim tentar o parto normal. É a mesma coisa que eu falei em relação ao tamanho do bebê. A gente não vai, se a gente está vendo que o líquido está sendo reduzido, a gente não vai deixar chegar ao ponto do líquido ficar totalmente zerado. Então talvez vai ser necessário uma indução do trabalho de parto antes mesmo da mulher entrar em trabalho de parto de forma espontânea, para não deixar que esse líquido chegue a um ponto que realmente vai ser necessário uma cesárea. O mecônio no líquido amniótico, então outra coisa sobre o líquido amniótico. Durante o trabalho de parto, pode ser que às vezes no momento que rompa a bolsa, a gente perceba o mecônio no líquido amniótico. O que é o mecônio? O mecônio é como se fosse realmente uma liberação que acontece das fezes do bebê dentro do líquido amniótico, então quando ele ainda está na barriga da mãe. Antigamente isso era visto como um sinal de sofrimento fetal, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que existem outros fatores que podem fazer que o bebê libere esse mecônio. Então a gente não vai indicar uma cesariana simplesmente pelo fato do líquido amniótico ter mecônio. A gente vai fazer uma vigilância fetal, ver como que tá a vitalidade desse bebê, principalmente através da cardiotoco, que é um exame que a gente faz durante o trabalho de parto. E se tiver tudo tranquilo, o bebê estiver bem, não tem por que a gente indicar uma cesárea apenas por ter eliminado o mecônio no líquido amniótico. Então, durante o pré-natal, podem acontecer algumas intercorrências, então pode ter o surgimento de algumas comorbidades. E aí isso leva também à dúvida de se a paciente que já vem desejando um parto normal, parto vaginal, ela pode continuar com esse plano. As mais comuns seriam a hipertensão arterial, tanto gestacional como a pré-eclâmpsia, que seria um pouco mais grave, e também a diabetes gestacional. Se essas comorbidades, essas ou algumas outras que podem acontecer também, estiverem controladas, acompanhadas, elas podem ter um parto normal sim. Pensando na pressão alta, na pré-eclâmpsia, se estiver controlada, é muito melhor que uma paciente hipertensa, por exemplo, tenha um parto normal do que uma cirurgia, que seria a cesariana, né? Então não teria problema quanto a isso. O diabetes gestacional, se controlado, também não vai trazer aqueles fetos macrossômicos que a gente chama, que o bebê fica muito grande. Então, também não teria problema de um parto normal. O que teria, às vezes, alguma particularidade seria que, nesses casos, às vezes a gestação não chegaria até as 40 ou 41 semanas. Então, a gente faz o acompanhamento. Se a gente vê necessidade de interromper a gestação antes, a gente acaba induzindo, às vezes, esse parto com 38, 39 semanas, 37, dependendo de cada paciente. Vai ter que ser analisado bem, individualizado cada caso. Mas, pelo simples fato da paciente ter uma diabetes gestacional, uma hipertensão ou até mesmo uma pré-eclâmpsia, isso, pelo simples fato desse diagnóstico, não indica cesariana. E no caso de gêmeos? Então, muita gente fala que se tem gêmeos, tem que ser cesárea. E não é verdade. A gente sabe, então, que quando o primeiro bebê ele tá encaixadinho já com a cabeça para baixo, a gente pode ter parto normal sim. Outra particularidade seria que às vezes teria que ser interrompida a gestação e ela não chegaria até as 40 semanas, mas poderia ser induzido o parto dessa gestação gemelar se o primeiro tiver de cabecinha para baixo. Se ele estiver sentadinho ou de forma transversa, aí a gente realmente teria uma indicação de cesariana, mas cabeça para baixo pode nascer de parto normal. Uma vez cesárea, sempre cesárea? Nem sempre. Então a gente sabe que quando a paciente teve uma cesariana, ela pode muito bem ter um parto normal após essa cesárea.
a gente sabe que conforme vai aumentando as cesáreas, então teve 2, teve 3, aumenta um risco para que durante o trabalho de parto, principalmente na fase expulsiva, ela tenha um rompimento do útero naquela parte que já foi seccionada por várias vezes, e isso faz a gente ter uma vigilância maior durante o trabalho de parto, tá? A partir de 2 cesáreas, normalmente já é indicado que o terceiro parto seja por via cesariana também, mas com vigilância, dependendo de cada caso, há quanto tempo foi essas cesáreas, a gente pode sim tentar um parto normal. Depois de 3 cesáreas fica um pouco mais difícil, porque aí realmente a chance de ter essa ruptura uterina durante o trabalho de parto, ela fica mais evidente e aí acaba se tornando mais seguro mesmo a cesariana. Algumas gestações, elas acabam passando das 40 semanas e nesse caso a gente chama de gestação pós-data, que ela passou daquela data provável do parto, que a gente faz as contas ali na primeira consulta, de quando que vai fechar as 40 semanas. Nesse caso também, as pacientes falam assim, se passou dessa data de nascer, preciso fazer cesárea? Então não, a gente sabe que numa gravidez de risco habitual, quando a paciente não apresentou nenhuma comorbidade, nenhuma intercorrência, ela pode esperar até as 41 semanas, estando, né, sempre com o acompanhamento do obstetra, da equipe, né, que está assistindo, e aí se não chegar a ter um trabalho de parto espontâneo dentro dessas 41 semanas, a indução do parto pode ser feita. Então não precisa partir nem com 40 e nem com 41 semanas já para uma cesariana. Então, meninas, acho que a gente conseguiu tirar vários mitos que estavam por aí. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas ou sugestões de temas a seguir, vocês podem deixar nos comentários. Se inscrevam no canal, que a visão de vocês é muito importante sobre o nosso canal. A gente está começando agora, quer que vocês acompanhem. Então, curtam o nosso vídeo e se inscrevam no canal para mais informações e mais dicas. Até mais!